Interação entre os alelos de um gene. Então aqui nós vamos estudar entre um gene. 2 ou mais genes é interação gênica e nós vamos ver numa próxima aula. Então aqui é importante lembrar o que são genes alelo, o que é locus gênico. Então nós temos lá os nossos cromossomos, que estão aos pares, organismos diploides. Então nós temos um cromossomo que herdou do pai, um cromossomo que herdou da mãe. Esses cromossomos, como eles são iguais, em certas regiões dele, em certo local desse cromossomo, há um determinado gene, que no outro também há um determinado tipo de gene. Quando esses genes, por mais que sejam diferentes ou iguais, ele ocupa o mesmo local, nós chamamos eles então de genes alelo. Genes alelo, então, são genes que ocupam o mesmo locus gênico. Então, nós vamos estudar aqui dominância incompleta, codominância e alelos múltiplos, também alelos letais. Para entender esses daqui, nós temos que relembrar o que é a dominância completa. Primeira lei de Mendel, ou que estudamos até agora. Nós temos então na dominância completa, o indivíduo que é heterozigoto, ele expressa o mesmo fenótipo do indivíduo homozigoto dominante. Ou seja, o indivíduo que é azão-azim, ele apresenta a mesma característica, o mesmo fenótipo do indivíduo azão-azão. Então nós temos esse exemplo aí com relação à textura da semente de ervilha, que pode ser rugosa, pode ser lisa, a altura da planta, que pode ser alta ou baixa, a cor da flor, a cor da semente, assim por diante. Isso aí é dominância completa. O alelo azão inibe a ação do alelo azim. Dominância completa. Um domina o outro. Entre aspas, podemos entender assim. Com relação à dominância incompleta, ou seja, não há dominância entre os alelos, senão há dominância entre eles, a união deles produz um fenótipo intermediário. Na codominância, nós temos a mistura desses dois alelos, produzindo um organismo que tem ambos os alelos dos seus genitores. E os alelos múltiplos é quando temos 3 ou mais alelos determinando uma mesma característica. Então, na dominância completa, nós temos lá a formação de um indivíduo heterozigoto intermediário, ou seja, o indivíduo heterozigoto não apresenta característica dominante, já que não há dominância em relação a esse tipo de herança. Por exemplo, nós temos a flor maravilha. Flor maravilha, nós temos a flor vermelha, que ao cruzar com uma flor branca, produz uma flor cor-de-rosa. Então, no cruzamento da geração parental flor vermelha com flor branca, a flor vermelha ela tem a capacidade de produzir um pigmento vermelho. A flor branca, os genes dela não podem ser usados para produzir esse pigmento. Mas a simples presença de um gene apenas aqui na planta cor-de-rosa é o suficiente para produzir um pigmento. Porém, a planta não vai ser vermelha, vai ser cor-de-rosa. Então, nós temos aí o heterozigoto com um fenótipo intermediário. Esse heterozigoto, após ser cruzado por autopolinização, ele tende a produzir indivíduos numa proporção de 25% para a cor vermelha, 25% para a cor branca e 50% na cor terrosa. Outro exemplo que nós podemos citar é em relação às galinhas andaluzas. Galinhas andaluzas, nós temos lá ave de cor branca, cruza com ave de cor preta. Produz ave de cor cinzenta azulada, que é um heterozigoto intermediário. Esta ave cinzenta azulada, se ela reproduzir com uma outra ave também cinzenta azulada, ela tende a produzir, então, em relação aos seus filhotes, 25% na cor preta, 25% na cor branca e 50% na cor cinzenta azulada. Então, repetindo, dominância incompleta, nós não temos dominância entre os alelos. A união deles leva à formação de um indivíduo com um fenótipo intermediário. Exemplo. Uma planta conhecida como maravilha possui cores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é obtido do casamento de vermelhas com rosas. Do casamento entre duas plantas rosas, podemos obter, se as duas plantas são rosas, ambos vão produzir então gametas Vzão e Bzão. Após esses gametas cruzarem, nós teremos essa proporção: 25% vermelho, 25% branco e 50% cor-de-rosa. Alternativa B. Codominância. Então, diferente da dominância incompleta, em que não há
dominância entre os alelos e que o intermediário tende a produzir o heterozigoto tende a produzir um fenótipo intermediário, o que nós temos aqui é a manifestação simultânea dos dois alelos no indivíduo heterozigoto. Podemos dizer que o indivíduo tem dupla personalidade, porque ele herda dos dois da geração parental. Então, exemplo, nós temos o gado da raça Shorton. Esse gado aqui, ele pode ser da cor branca e ele também pode ser da cor vermelha. Esse gado, quando cruza, ele tende a produzir um indivíduo na cor malhada. O indivíduo da cor malhada, ele tem tanto o fenótipo branco, as manchas brancas, como também o fenótipo vermelho, as manchas vermelhas. Então, ele é uma mistura dos dois. Outro exemplo é o sistema sanguíneo MN. Ah, mas eu nunca ouvi falar no sistema sanguíneo MN. Bom, nós sabemos que as nossas células, nossas hemácias, transportadoras de oxigênio, têm várias proteínas, ou glicoproteínas, entre outras, aderidas à sua membrana plasmática. Então, lá, por exemplo, nós temos uma proteína do grupo M, que transporta oxigênio, né, a hemoglobina. Nós temos uma proteína que nós chamamos ela de A, quando o indivíduo é sangue A. Nós temos uma proteína que nós chamamos ela de RH, que quando o indivíduo tem essa proteína RH, ele é chamado de RH positivo, né, ou A positivo. Mas nós temos uma proteína também chamada de M. Tem gente que tem a proteína M, tem gente que tem a proteína N, tem gente que tem uma proteína chamada de M e N. Tem as duas proteínas juntas. Ou seja, mesma situação aqui em relação à cor do gado. A pessoa que tem as proteínas M e N, ele herdou tanto o gene M quanto o gene N. Isso também pode ser observado no tipo sanguíneo AB. A pessoa que é AB, ele tem tanto o gene de A como também o gene de B. Então, também podemos citar como exemplo de codominância. Exercício. Existe uma raça de gado chamada Shorton, onde a pelagem pode ser branca, vermelha ou malhada. O pecuarista ganhou uma novilha malhada, também chamada de ruão, e pretende aumentar a criação dessa raça. Como ele deve proceder para ter gado malhado? Aqui nós temos três situações. Se ele pegar essa novilha malhada e colocar ela para reproduzir com um touro vermelho, ele vai obter uma proporção de 50% vermelho para 50% malhado. Se ele colocar a malhada para cruzar com um touro também malhado, ele também vai obter uma proporção de 50% malhado, 25% vermelho e 25% branco. E se ele ainda colocar com um touro branco, ele tende a obter também 50% branco, 50% malhado. Então, em qualquer uma das situações aqui, ele sempre vai ter uma proporção de filhotes de 50% malhado. Alelos letais. Então, o que são os alelos letais? Os alelos letais, ora, pode comportar como dominantes ou recessivo. Então, em indivíduos que há a presença de alelos letais dominantes, um indivíduo que é heterozigoto, ele tende ou morrer ou herdar alguma sequela. Quando os alelos letais são recessivos, o indivíduo só morre se ele apresentar os dois alelos recessivos. Exemplo, camundongos da raça Yellow. Os camundongos da raça Yellow, aqueles que são homozigoto dominante, morrem durante o desenvolvimento embrionário. Aqueles que são heterozigoto não morrem, porém eles nascem com o pelo amarelo. Os camundongos normais são aqueles que herdam os dois genes recessivos. Outro exemplo é o gato de Manx. O gato de Manx, aqueles que aqueles que herdam os genes dominantes, morrem durante o desenvolvimento embrionário. Aqueles que são heterozigotos para característica, nascem sem cauda devido a uma deficiência na formação da espinha dorsal. E os gatos normais com cauda são os gatos recessivos, Czinho.